Boa tarde, pessoal. Estamos aqui com mais um Por Dentro do Jogo. Hoje vamos ter um bate-papo bem legal sobre judô e badminton dentro do âmbito escolar. Hoje os nossos convidados são o professor Bruno e o diretor técnico da Federação de Badminton. Vou chamar o professor Bruno, estou vendo que ele já está aqui com a gente, para a gente dar início ao bate-papo. Lembrando que nos 30 primeiros minutos a gente terá o judô e depois a gente dá sequência com o professor Wilson do badminton. Estou conectando aqui com o professor Bruno. Só esperando ele aceitar lá do outro lado para a gente fazer a conexão e dar início ao nosso bate-papo por aqui. Boa tarde, professor. Tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Tudo certinho. Seja bem-vindo aí à nossa live por dentro do jogo. Hoje a gente vai ter um bate-papo bem legal aqui contigo, que é um dos ícones aí do judô de Florianópolis, e também com o professor Wilson, que é diretor técnico da Federação de Badminton. Professor, queria que você apresentasse para a galera que está nos acompanhando aqui um pouco do teu currículo, como que tu trabalha aí, para depois a gente ir trocando uma ideia e tocando o nosso assunto aqui sobre judô dentro do âmbito escolar. A ligação está um pouco cortada, mas acho que eu entendi a pergunta. Bem, meu nome é Bruno Bastos Venâncio, sou técnico da equipe de Florianópolis, né? Dou aula no Instituto Estadual de Educação, e onde já há quase 20 anos, sempre da fase inicial, né? Desde os 6 anos até a fase adulta. Aí sendo técnico aí das demais, de todas as categorias praticamente. Certo, professor. E vamos então começar o nosso bate-papo. Lembrando para a galera que está nos assistindo aí, pode ir mandando perguntas. A gente já tem algumas perguntas que foram feitas aqui durante a semana no nosso Instagram da Fundação Municipal. E vamos dar o início então. Professor, eu queria que tu iniciasse a tua fala. O que tu tens para falar sobre o judô na iniciação da escola, dentro do esporte, dentro da escola? Como os professores podem estar trabalhando a modalidade dentro do âmbito escolar? É sempre bom os professores de qualquer arte ou esporte estarem trabalhando junto com os professores de educação física. A educação física na escola ela é muito importante, até porque eles que fazem a detecção dos talentos, né? Tem vários alunos que vieram indicados pelos profissionais da educação física, pelos professores de educação física. Eu também sou profissional de educação física, sou formado e graduado em educação física, e é muito importante a gente ter esse feeling, né, para detectar algum atleta para poder encaminhar para uma determinada modalidade. Então, o que o professor pode ver nessa fase inicial? Ele pode ver se um atleta, às vezes, não tem uma desenvoltura muito boa para um determinado esporte, como o futebol, mas ele é um atleta que desenvolve bastante força, por exemplo, né? Ou é um atleta que é muito ágil para outros tipos de habilidades, né? Por exemplo, os manuais, e não muito de membros inferiores. Então, por isso que é importante o profissional da educação física a todos os tipos de aluno, né? E saber direcioná-lo para qualquer arte, qualquer modalidade que seja, né? Sim, sim. A gente tá... O professor, já está chegando algumas questões aqui, algumas dúvidas do pessoal que está nos acompanhando. Eu vou te passando algumas perguntas e tu pode ir respondendo de acordo aí com a tua fala. Como funciona o período da luta e como o vencedor chega ao fim dela? É um questionamento de um seguidor nosso aqui do Instagram. Você pode repetir, que veio cortado? Eu acho que o áudio está um pouco ruim, não? Está um pouco ruim. Está me escutando? Estou escutando, mas Tá. tem meio cortado. Tá, vamos ver se tu entende. Como funcionam os períodos da luta e como o vencedor chega ao fim dela? É um dos seguidores nossos do Instagram da Fundação questionando aqui a gente. Como funcionam os períodos da luta e como o vencedor chega ao fim dela? Eu acho que questão de pontuação, ele está perguntando aqui. Tá. Bem, na verdade as regras ficaram muito mais fáceis de identificar, porque foi tirado 2 pontuações do judô. Antes a pessoa caía sentado, era uma pontuação, ou caía de lado, era uma outra pontuação. Então essas duas foram e ficou 2 pontuações apenas, Vasari e Ippon. Até para a pessoa que está assistindo pela televisão, né,
ficou bem mais fácil. Então, caiu, seja de lado ou de costas no chão, é uma pontuação, certo? Se a pessoa bateu as costas completamente no solo, chapado, a luta acaba, né? É ipom. Certo, acho que ficou bem explicado para a galera que está nos acompanhando aí. E me diz uma coisa, professor, como que o pessoal do judô está se adaptando dentro dessa pandemia aí? E também queria que falasse um pouquinho da adaptação dentro da escola ali. Tem um questionamento aqui, até que se é possível trabalhar dentro da escola com tatames não oficiais. Um professor fez essa pergunta aqui para gente. É bem possível, bem possível. Você tendo um acolchoado já, você pode trabalhar até com colchão vaso, né? Você pode trabalhar até na grama, você pode trabalhar na areia fofa, né? Você pode, quem está na escola e vai querer trabalhar com o judô, tem que aprender a se adaptar. Mas para aquele que já pratica, se ele tiver um tatame de 4 milímetros, né, que seria 4 centímetros, já é suficiente para trabalhar com judô. Eu trabalho na Elase também, que é um clube, e lá o tatame é exatamente esse emborrachado de VA de 4 centímetros, e a gente trabalha muito bem, tanto que eu tenho vários alunos que despontam em nível estadual, né? Sim, sim. E, professor, um dos questionamentos aqui que a gente tem relacionado ao judô dentro da escola é porque a gente sabe que o professor de educação física, dentro da sua graduação ali, ele tem um período de 6 meses, período meio curto, que seria o conhecimento do judô. O que tu teria de fala para essas pessoas que têm interesse em trabalhar a modalidade dentro da escola? Seria possível com esse pouco tempo de conhecimento ou teria que se aprimorar um pouco mais? A gente recebe bastante alunos da UDESC e da UFSC para fazer estágio no Instituto Estadual de Educação. Né? Lá nós temos o Departamento de Esporte Escolar. O que é o Departamento de Esporte Escolar? Ele é direcionado para uma modalidade específica. Né? Então, tanto o aluno da rede pública, né, ou da comunidade que quiser fazer um esporte específico, ele nos procura. E o profissional que quiser se especializar também no assunto judô, porque para falar de judô ou para falar de qualquer outra modalidade, você tem que viver aquela modalidade. E esse período que a gente tem na faculdade, que às vezes não chega nem a ser 6 meses, em torno de 4 meses, é muito pouco. Então, ele vai, nesses 4 meses, atingir uma superfície pequena da base. Mas o importante seria se ele participasse mais vezes, fazendo uma aula em período de contraturno da faculdade dele ou de trabalho dele, para ele se especializar no judô, para poder começar a trabalhar na escola, na educação física um pouco mais específico, um pouco mais aprofundado. Certo. A gente até vai falar no final aí um pouco dos projetos que a DIE tem aí pela cidade, né? E de repente quem tiver o interesse de estar conhecendo um pouco mais da modalidade para estar trabalhando dentro da escola, a gente pode entrar em contato com vocês, né? E estar passando um pouco mais de conhecimento para esses professores que estão trabalhando isso. Professor, mais uma pergunta está chegando aqui para mim. Quais são os fundamentos que podemos trabalhar dentro da escola? Tu fala na ordem física... Eu acredito que a pergunta seja, um professor lá do norte da ilha, eu acho que ele acredita que seja da parte da iniciação do judô até ir aprimorando um pouquinho mais. Questões, eu acho que talvez histórica, né? Assim, você trabalha... Eu gosto de trabalhar com crianças a partir de 6 anos. E a gente trabalha muito motricidade, não tem a preocupação, na verdade, com a técnica em si. A técnica ela vai parecer com uma forma de brincadeira. Então, nessa idade, é muito importante você trabalhar a motricidade, né? A psicomotricidade. Então, fazer brincadeiras que ela utilize todo o corpo, né? Utilize partes do corpo, parte direita, parte esquerda, os lados, né? E que ela possa desenvolver tudo aquilo que ela vai precisar na fase de 12 anos em diante. Seria uma fase mais específica, né? Claro, não vai deixar de trabalhar o judô nessa fase inicial, né? Mas tem que trabalhar a motricidade. A pessoa tem que ter habilidade motora. A gente sente uma grande diferença do aluno que vem da comunidade, que tem uma grande vivência motora, que ele joga a bola na rua, ele solta a pipa, ele pula o muro, né? Ele sobe árvore. De às vezes uma criança que ficou a vida inteira presa no apartamento.
né? Ela tem pouco espaço de mobilidade. Então, a gente vê uma diferença clara dessas duas. Mas as duas vão trabalhar a mesma coisa, vão trabalhar a motricidade, uma um pouquinho mais específica, e a outra, as duas, quando estiverem mais ou menos nessa fase de 11, 12 anos, começam a receber realmente o treinamento do judô. Certo. E para a gente conseguir desenvolver esse olhar mais técnico, assim, existe algum tipo de jogos que se aproximem do judô, que a gente possa trabalhar dentro da escola, na iniciação, que a gente consiga observar? Os jogos que... Algum tipo de atividade que a gente consiga estar trabalhando dentro da escola, algo mais lúdico? Tem vários. A gente pode fazer na aula de educação física, né? Seriam brincadeiras adaptadas para a luta. Se você, por exemplo, todo mundo aqui já deve ter visto na televisão aí o sumô. Então a gente faz um círculo no chão, né? Mais ou menos de um raio assim de 2 metros, e uma criança tem que empurrar a outra para fora do círculo apenas, né? Tá? Não vão nada, apenas empurrar. Né? Aquele que pisar fora do primeiro, né, perdeu a luta, no caso, e aí a gente começa a desenvolver. Essa é só uma brincadeira, mas tem várias brincadeiras. Até aquele brincadeira de pegar a faixa, né, o rouba-faixa, ou que a gente fala que rouba o cordão, enfim, que você coloca na parte de trás da calça pendurada, e um atleta, um aluno tem que pegar do outro, e o outro não pode deixar. Isso já é uma iniciação para a luta. Tá? Então, brincadeiras que ele pode desenvolver. Habilidade, força, né? Agilidade, velocidade. Uhum. Certo. O professor, até chegou um questionamento aqui, acho que eu já vou introduzir na nossa live aqui. Você falou um pouco sobre adaptação. Como que vocês trabalham a parte da adaptação com o paradesporto? Então, a gente trabalha com o deficiente visual, né? É o que chego para nós no Instituto, né? Então, ele não é tratado diferente, que eu acho que a pior coisa que tem para um deficiente visual é ele ser tratado como uma pessoa que pode menos do que os outros, né? E, claro, dentro das limitações dele, mas o judô, ele é muito contato, né? Então, o contato, ele troca informações. Então, desde que o deficiente ele entra na nossa aula, ele começa a ter contato com outro ser, ele começa a desenvolver automaticamente já habilidades que ele nem pensava que tinha. Então, claro, é mais trabalhoso para o professor, mas é muito gratificante para o professor e para o aluno, né, que se sente não discriminado. Né? Então, nós temos atletas ali que tem medalhas de estadual, já foi para competir em brasileiro, ficando entre os 3 do Brasil também. E isso para nós é importante. E quanto mais tiver, melhor, porque a gente começa a difundir no Estado o paradesporto, né? Que ainda é muito fraco, principalmente na área de lutas. Certo. Você falou ali de exclusão. Aqui chegou uma pergunta de um dos nossos internautas aqui. Uma criança obesa pode treinar judô? Acredito que tem até por peso, né, professor? Pode explicar melhor como que funciona isso aí? Com certeza, com certeza. Não só o judô, mas a prática do exercício, né, é importante para qualquer pessoa que tenha sobrepeso. Então, ela vai melhorar ali triglicerídeos, vai melhorar colesterol. É importante estar fazendo uma atividade, um exercício físico. Isso, com certeza. E se ela procurar uma modalidade de luta como o judô, ela vai se sentir da mesma forma inserida, não discriminada, porque muitas vezes na própria educação física, isso o professor também tem que tomar cuidado na educação física, pelo fato, às vezes, da pessoa ter um sobrepeso, ela já não é escolhida para fazer um determinado jogo, ou às vezes é a última a ser escolhida, né? E aonde a gente lá na modalidade de lutas, a gente já não, essa coisa não existe, né? Todos têm que participar, todos têm que se esforçar, né? Sim, certo. Professor, a gente tem jogos escolares aqui dentro do nosso município, né? E também temos no estado. Eu queria que você falasse um pouquinho, vocês aí do Instituto que são referência, qual que é a importância dos jogos escolares
tanto para o aluno como para a escola e até mesmo para o município? Bem, é a hora que o aluno aparece para a escola, né? A hora que a escola também leva o seu nome para fora dos muros do colégio, né? Então, é muito importante, muito gratificante para o professor, né? Quando nós viajamos, entramos dentro da van, do ônibus ou da Kombi e vamos representar a nossa escola, né? Frente a outras escolas da região, que às vezes primeiro tem um micro-regional, depois tem a fase estadual, e depois da fase estadual nós temos os Jogos da Juventude, do qual aí, acho que por 9 anos seguidos, representando Santa Catarina. E nós sempre temos alunos de Florianópolis, da região de Florianópolis, e com medalhas nos Jogos da Juventude. Certo. Então, professor, e quais são as categorias que a gente tem dentro dos jogos escolares aí? olha, nós temos a categoria de 12 a 14 anos, né, que é uma categoria de idade, e nós temos de 15 a 17 anos, né, e masculino e feminino. Né? Se eu não me engano, são 8 categorias. Né, 8 categorias. Dentro de cada idade ali? Isso, dentro de cada idade. Então, de 12 a 14 anos são 8 categorias, né? De 15 a 17 também são 8 categorias. Entendemos. E, professor, me diz uma coisa. Caso um professor aí da rede municipal, da rede estadual, ou de um colégio daqui do nosso município, ele consiga identificar ali uma valência diferente em algum aluno, quem que ele pode estar procurando aí da modalidade do judô? Olha, eu posso indicar, se ele não estiver na escola dele, ele quiser indicar a Associação Esportiva do Instituto Estadual de Educação, quer dizer, é uma instituição que fica dentro do colégio, né? É uma associação que fica dentro do colégio, né? E lá ele vai procurar os professores, né? Se for no caso judô, né? Pode procurar a mim, no caso Bruno, né? Temos o professor Marcelão, temos a professora Daiane, e nós trabalhamos em todos os horários, de manhã, de tarde e de noite, né? Um trabalho desde a iniciação até essa adulta, inclusive. Sim. Então, pode procurar o Instituto Estadual de Educação. Certo. E os polos, eles se concentram no Instituto? Se concentram no Instituto. Nós temos outros lugares, né, na ilha, mas é mais de escolas, é mais restrito já àquela escola em particular. Certo. Entendeu? Uhum. O instituto ele é realmente aberto a todos, né, à comunidade e aos alunos do próprio instituto. Uhum. Certo. Aqui, o professor, durante essa semana a gente colocou um quiz lá no nosso Instagram e tem outro questionamento aqui, eu vou estar perguntando para ti. Como vê a questão de transformar os projetos comunitários para dentro das escolas, transformando as regiões em grandes polos esportivos? Conseguiu entender a questão, professor? No começo, não. Tá. Como vê a questão de transformar os projetos comunitários, eu acredito que sejam os projetos que a Fundação financia ali, né? Para dentro das escolas, transformando as regiões em grandes polos esportivos. Então, é muito importante. Na verdade, é o seguinte: o professor, o pai, né? Eles confiam muito na escola. Então, é importante até que a escola, o Instituto Estadual de Educação, sirva como modelo para outras escolas do estado, para poder inserir outros esportes que não os mesmos habituais que nós treinamos na educação física, mas trabalhar eles de forma mais específica, né? Por isso que o Instituto tem o Departamento de Esporte Escolar. Ele funciona no contraturno da escola, a criança procura uma modalidade específica para trabalhar com essa modalidade. E a modalidade estando inserida na escola, os pais têm muito mais confiança, né? Muito mais confiança em deixar o seu filho para treinar o dia inteiro, praticamente. Então, é um modelo que já foi discutido, já é aceito pela Secretaria de Educação, né? E deveria ser seguido e implantado em várias outras escolas. Nós vemos
o quanto que o esporte está crescendo em outros municípios, em outros estados, justamente nos jogos da juventude, pela quantidade de crianças que participam. Sim. Certo. Professor, você poderia falar um pouquinho mais sobre os Jogos da Juventude, da participação do Instituto aí? Vocês que são medalhistas nos Jogos Nacional, né? O que acontece? O professor que consegue classificar a maioria dos alunos na etapa estadual, ele é o professor... Primeiro tem a seletiva, né? E depois a parte estadual. Isso, exatamente. Primeiro tem uma seletiva, aí se vai para a fase estadual, e aí nessa fase estadual, aquele professor que conseguir classificar em primeiro a maioria dos atletas, né? Quem tiver mais atletas, vai como técnico da equipe de Santa Catarina. E aí, claro, a equipe de Santa Catarina não é composta apenas por atletas do Instituto, né? Ela é pelo estado inteiro. O judô no estado ele é muito forte. Nós temos a equipe aí de Itajaí, nós temos a equipe de Blumenau, Chapecó, Joaçaba, Concórdia. São equipes muito fortes, né? Então, a equipe de Santa Catarina ela é mesclada com todos esses atletas que praticam o judô e que estão na escola. Certo. E aí, nos Jogos da Juventude, é como se fosse uma mini-Olimpíada. Uma competição que envolve N esportes, né, que normalmente tem na Olimpíada, e envolve o Brasil inteiro. Então, são muitas crianças. Tá? Imagina que só o judô vai com uma equipe de 16 atletas, cada um representando a sua categoria. E aí a gente começa a colocar aí basquete, vôlei, handebol, badminton. Né? Então, eu sei que depois vai ter uma entrevista com o badminton, né? É isso mesmo. Depois a gente vai continuar aqui com o professor Wilson do badminton. Exatamente. Lá a gente vê... Lá nos Jogos da Juventude a gente vê direto o pessoal andando aí com a raquete, não sei nem o nome, posso estar falando besteira. Isso fica depois na live aí que a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre isso. Eu quero saber se é uma peteca, se é um nome específico, se é uma raquete, se é um nome específico. Vou ficar para assistir. Certo. Professor, falando em nome específico, aqui eu tenho um internauta nosso que está perguntando quais são as faixas de sequência do judô. Olha, basicamente, difere alguma coisa de uma região para outra nas faixas iniciais. Porque as crianças estão começando muito cedo. Então, antes era branca, azul, aí passava para amarela, agora eles estão colocando umas faixas intermediárias. Então, eu vou colocar mais ou menos o que seria padrão no Brasil. Né? Branca, cinza, azul, amarela, laranja, verde, roxa, marrom, preta, faixa coral e a faixa vermelha. Certo. Então, é bastante faixa. São bastante faixas, né? Ô, Bruno, voltando aqui um pouco para o âmbito escolar, né, da iniciação, as técnicas de amortecimento e o histórico do judô seria uma dica para a iniciação na escola? Seria uma dica boa, né? Mas é sempre bom começar por essa parte, porque evita que as crianças já vão direto para a parte do golpe. Todo mundo quer dar golpe, todo mundo quer lutar. Só que se não souber cair, vai machucar. Então, a primeira coisa que a gente ensina realmente são as quedas, né? Os ukemis. Então, excelente pergunta. Eu acho que é por aí que deve começar, né? Nas quedas, nos amortecimentos, para proteger o corpo, no caso. Certo. Bruno, a gente está chegando no final do nosso tempo aqui. Queria te agradecer pela participação aqui com a gente Por Dentro do Jogo. Se tu quiser deixar uma fala final para os professores que estão nos assistindo aí, se quiserem estar tendo um pouco mais de conhecimento, a gente sabe que foi um tempo de 30 minutos, mas quem tiver um interesse pela modalidade de judô, que tu possa estar dando uma falinha aí e ficar disponível para a galera. Bem, primeiro agradecer por quem esteve com a gente até agora, né? E espero que tenha sido útil essa conversa. E dizer para os professores que assim que acabar essa pandemia, né, assim que nós retomemos a vida normal,
e quiserem saber um pouco mais de judô, quiserem conversar, quiserem participar, o Instituto Estadual de Educação estará aberto e aguardamos vocês lá para trocar qualquer tipo de informação. Para nós é muito importante. Se quiser trazer uma criança da sua escola para conhecer a modalidade, não tem problema nenhum, né? Venha, traga para o tatame, vai conhecer o tatame, vai conhecer o kimono, a textura, vai poder se vestir sem problema nenhum. Tá ok? Fechou então, Bruno. Muito obrigado pela tua participação aí. Lembrando a galera que a gente vai dar continuidade aqui na nossa live. E agora vem o professor Wilson do badminton. Obrigado, Bruno. Valeu, grande abraço. Valeu, obrigado. Tamo junto. Vamos então agora chamar o professor Wilson. Acredito que ele já esteja aqui na live com a gente. Já está aqui com a gente. Vamos fazer a conexão para a gente dar continuidade no nosso bate-papo aqui. Professor Wilson, que é árbitro nacional de badminton, ele que é diretor técnico da Federação Catarinense aí de badminton. Boa tarde, professor, tudo bem? Tudo bom? Como vai? Tudo bem. E aí, acompanhou um pouco da nossa live anteriormente? Acompanhei o professor Bruno aí, parabéns, muito legal. Show de bola. A gente sempre aprende um pouquinho mais, né? Sempre consegue aprender um pouquinho mais. Professor, queria que se apresentasse para a galera que está nos acompanhando aqui na nossa live, que a gente vai falar um pouquinho sobre badminton aí. Certo. Então, assim, meu nome é Wilson Domingos, moro atualmente em Caçador e trabalho com badminton há alguns anos também, igual o professor Bruno comentou. Estou na direção técnica da federação desde 2016 e fazemos um trabalho de massificar o esporte no estado de Santa Catarina, né? Porque como se trata de um esporte que nem todos conhecem, nem sabem a parte prática do esporte, mas conhece o nome, já sabe do nome. Então esse é o trabalho que a federação vem fazendo há uns anos aí. Certo, show de bola, professor. Vamos dar início então ao nosso bate-papo aqui, para a gente estar trazendo um pouco mais sobre essa modalidade que temos dentro dos Jogos Escolares aqui de Florianópolis, também temos dos Jogos Escolares estadual. Professor, acho que a galera não tem tanto conhecimento do badminton, queria que você falasse um pouquinho sobre a história do badminton. Luiz, o badminton ele surgiu, para conhecimento de todos, assim, ele surgiu na Índia, né? Com o nome chamado Puna, na época. Era um esporte, era uma atividade que eles praticavam lá. E alguns viajantes, alguns oficiais ingleses conheceram esse esporte, levaram para a Inglaterra e apresentaram esse esporte lá numa propriedade, uma propriedade rural. Alguns dizem Palácio de Badminton ou Badminton House, tá? E por isso que ele pegou esse nome, badminton, porque foi praticado e foi difundido, né, para todo mundo por esse tão novo esporte praticado no Badminton House. Não é nada a ver com bad, de mal, de ruim, enfim, mas é mais por jogar e praticar numa propriedade chamada Badminton House. E isso foi na década de 1870, então, alguns anos atrás, né? E foi popularmente conhecido através da Inglaterra. Em 1934 surgiu, na verdade, a Federação Internacional de Badminton, com apenas 9 membros, isso ali na Europa. E lá por 1992, já depois de um bom tempo, surgiu o badminton nas Olimpíadas para o bem do esporte, né, em Barcelona. E em 2007 o Brasil já conquista medalha de bronze em Pan-Americano também. Então, assim, o badminton ele veio numa sequência muito legal de evolução. Hoje nós temos uma popularidade enorme do badminton, né? Certo, a gente vê uma crescente bem legal do badminton. E como que está essa crescente dentro do estado de Santa Catarina, professor?
Então, aí vem a história do badminton aqui em Santa Catarina, que na década de 80, na cidade de Blumenau, o doutor Frederico, que é conhecido, mas trouxe o esporte para Santa Catarina e para praticar com seus familiares e algum grupo de amigos, assim, né, na cidade de Blumenau. E um desses amigos, né, é o nosso presidente da federação, Edmilson, que até hoje desenvolve o esporte, foi técnico, palestras, cursos e até mesmo o gestor da federação atualmente, né? Então foi aí que surgiu o badminton em Santa Catarina. Aí nós temos vários polos de badminton no estado. Certo. E as cidades mais que trabalham mais a modalidade, quais são aqui em Santa Catarina, professor? Então, nós já tivemos vários locais de prática do badminton. Hoje, pelos dados da federação, nós temos Florianópolis, que trabalha com em torno de uns 20 atletas. Blumenau, também tem um polo muito legal lá em Blumenau, com uns 40 atletas treinando atualmente. Ibirama, 80 atletas. Ascurra, que é a nossa... iniciando agora os trabalhos, mas muito legal, já atingindo uma média de uns 40 atletas, segundo a informação que nós temos de dados. Temos curitibanos, que é uma média de 25 a 30 atletas ali. Já passou. Isso hoje atual, né? Treinando hoje, né? Isso são dados atuais. Mafra, média de 30 atletas. Caçador, da onde eu moro, uns 80 atletas também. Joaçaba, uma média de 90 atletas. Certo. Já tivemos também em Jaraguá do Sul, já tivemos em União do Oeste, já tivemos no Oeste Catarinense também, em São Miguel, na divisa do país, já tivemos bastante polos, assim. Certo, o polo aqui de Florianópolis, professor, como que ele funciona? Quem que a gente pode estar entrando em contato aqui? Então, a princípio, nós temos eles já são... participam já de campeonatos estaduais, mas como é novo também, tem 2 anos ali, eles estão se adaptando em fazer uma associação, um clube, montar um clube. Hoje eles treinam dentro da ABB Coqueiros, tá? É uma média de 20 atletas lá na ABB Coqueiros com o professor Gustavo. Certo, depois a gente então pode estar deixando um contato de repente com ele para quem se interessar e está procurando ele lá. Pode, então, claro. Né? Professor, a gente sabe que existe uma certa estrutura para poder praticar o badminton, né? Tem o volante, que a galera chama como peteca, a raquete. O que você tem um pouquinho para falar da estrutura do badminton aí para ser trabalhado? Então, assim, o badminton, em sua essência, ele teria que ser jogado em lugar fechado, sem o fator vento, né? Mas a gente sabe que muitas vezes não é possível. Para se jogar o badminton, uma raquete, né, o professor Bruno perguntando como é que é o nome, como é que é o nome realmente, é uma raquete. Ela tem um diferencial das outras, que seria a cabeça da raquete, uma haste e o cabo, né, onde a gente realiza a empunhadura, que é o diferencial do tênis de mesa, do squash, do tênis, que é só a cabeça da raquete e o cabo onde faz a empunhadura. O maior erro está ali, porque por causa daquela haste, muitas vezes a peteca passa por ali. Nós também utilizamos o nome de peteca, mas pelo esporte é um volante, né? Mas popularmente ficou conhecido como peteca e todo mundo usa o nome de peteca. A peteca, vamos pela raquete. A raquete ela pesa em torno ali, vamos dizer, de 95 a 105 gramas. Ela é muito leve. E a peteca, ela pesa em torno de 5,5 gramas, mais ou menos, tá? Ela tem 2 tipos de peteca. Ela tem a peteca de pena e também tem a peteca de nylon. A peteca de pena, como ela é mais, vamos dizer, mais trabalhada, ela se torna um preço um pouco mais cara, né? São petecas originais do ganso mesmo. E a curiosidade é que a pena só pode ser do lado das asas do ganso. Isso é uma curiosidade que a gente começa a trabalhar com as crianças na escola dessa forma, mostrando a curiosidade, como é que é a raquete, como é que é a peteca.
E aí a peteca ela é feita com a asa esquerda. Nós fazemos a pergunta, por que só pode ser da esquerda? Não pode ser das duas, né? Aí vem a pergunta, essa pergunta é fato. Aí fala assim, não, porque o ganso costuma dormir em cima da sua asa direita. Então a pena ela fica meio torta, meio sinuosa. E como ela tem que fazer um voo constante e retilíneo, né? Então usam a pontinha da asa esquerda. Professor, mas tiram a asa inteira do ganso? Não. É a mesma situação de cortar o cabelo, não dói, é só as pontinhas para se fazer a peteca, né? Então são esses dois elementos principais do badminton, né? Certo. Isso desperta interesse muito grande na criança, até mesmo na gente que está acompanhando aqui. É um fato bem inusitado, né, professor? Não tem como eu falar do esporte sem contar a história do esporte, porque a partir do momento que popularizar ou massificar esse esporte, aí já muda a conversa, aí todo mundo já vai pro embate logo, né? Certo. E a questão da quadra, professor, e do jogo, ele é jogado um contra o outro? Então, isso é legal também falar sobre isso, porque a quadra, ela tem, vamos falar, 13 metros por 6 metros. Tem uns picadinhos aí, 13,40 por 6,10. Só que assim, ela dá para ser utilizada num espaço, a parte da defesa da quadra de voleibol, dá para fazer desenhos no chão e limitar justamente essa quadra. O interessante no início, né, ali, é colocar sempre um padrão próximo ao ideal. A rede uma altura de 1,55 m, né, porque aí já temos a raquete, a peteca e uma rede oficial. O espaço para a escola, a gente deixa jogar, deixa brincar, deixa bater. Tem vários educativos, milhares de educativos, que em um outro momento, quem sabe, a gente possa até trabalhar dessa forma. Mas só apresentando o esporte para vocês, é justamente isso. Uma quadra de 13,40 por 6,10 e também uma altura da rede de 1,55 m. Esse é o espaço de uma quadra. Uhum. A forma de jogo, você perguntou, né? É o masculino e o feminino simples e em duplas, é isso? Então, é assim, o badminton pode ser praticado simples, que a gente fala simples, que é o individual, um contra o outro. Tanto no masculino quanto no feminino. Um menino contra um menino, uma menina contra uma menina. Tem as duplas masculinas, 2 meninos contra 2 meninos, ou o feminino, 2 meninas contra 2 meninas. E aí vem a mista, né? Que é um menino e uma menina de um lado, um menino e uma menina do outro. Certo. Ô, professor, e a pontuação dele? Ele se aproxima muito com o vôlei de praia, é isso mesmo? Ele tem uma pontuação muito parecida, assim, né? Vai até 21 pontos corridos, não tem vantagem, né? Caso empate em 20-20, tem a diferença de 2 pontos também. Só que nós temos no vôlei a gente não tem um limite, né? Não tem um teto para isso. E no badminton não, termina 30 o jogo. Se empatar 29-29, quem fizer 30 pontos fecha o jogo. Certo. Professor, e o badminton na escola, como que ele pode ser trabalhado e como que a gente pode estar aderindo a ele? Bem, Luiz, é o seguinte, o badminton na escola, eu trabalho em escolas também, escola particular, escola do município social, através do badminton também. E é um clichê a gente falar a questão do esporte e a importância da escola, né? Trabalha desde a parte de organização do aluno até mesmo a questão física, né? Então, assim, o badminton dá para ser trabalhado de várias formas. Trabalhamos com crianças com déficit de atenção, com ansiedade, enfim, até mesmo com grau pequeno de autismo. E a gente vê um benefício enorme trabalhando o badminton lá dentro. A satisfação de rebater a peteca é incrível. Aquele primeiro contato ali é um momento mágico para a criança. É diferente eu pedir, eu não vou citar modalidades, mas é diferente para ele fazer um gesto, ficar tentando e não conseguir. Em 10, 15 minutos, tenho certeza que
ele já está rebatendo essa peteca. Tá? Então isso é uma satisfação que a gente vê que o badminton traz muito rápido. Tá? Dentro da escola é espetacular o trabalho do badminton. É uma modalidade bem fácil de prática, é isso? Para o aprendizado, para o lazer e o recreativo, é muito fácil. Né? Para o âmbito escolar, né? Eu tento aproximar a questão do... Isso. Porque ali dentro eu consigo... o professor de educação física, ele é o meio direto do esporte, ele é o caminho para mostrar, abrir esse leque do aluno, né? Mostrar novas vivências, como o professor Bruno comentou do judô. Certo. E a gente vê que a modalidade ela é fácil, é adaptável, né? A gente consegue adaptar ela dentro do ambiente escolar. Como é que ele poderia ser trabalhado, professor? Então, tem duas formas. A ideal seria, né, ter as raquetes, porque acho que até mesmo no começo do ano, quando é feita a licitação ou pedido de material ali para as escolas, tanto do município quanto do estado, existe quantas bolas de vôlei, de basquete, como eu comento, né, sempre na escola, o quarteto fantástico, né? Basquete, vôlei, handebol e futsal. Dá para se pedir ali pelo menos umas 10 raquetes, um tubinho de peteca e trabalhar, porque a rede, você pode adaptar a rede de vôlei. Não é o ideal? Não, não é. Mas dá para chegar à rede de vôlei, tendo o material que é a raquete e a peteca e um elástico esticado na quadra de trave a trave, um contra o outro. Pessoal, agora vamos só bater peteca por cima. Só que sempre, sempre, sempre deixando mais próximo da realidade. Por exemplo, o professor de educação física, como eu sou, né, e algumas pessoas estão assistindo também, explicou certo, ensinou certo, ele vai desenvolver a técnica futuro. Isso é fato. A questão é, pessoal, vamos segurar certo, vamos fazer uma empunhadura certa. O básico, como o professor Bruno comentou, vamos fazer o básico. O técnico vem com a consequência. Então eu ensinei certo, para começar o jogo do vôlei, eu tenho que sacar. Para fazer o saque do badminton, eu seguro assim. E aí o resto deixa desenvolver. Deixa correr atrás da peteca. Não pode deixar cair. Quem deixa cair é ponto do outro. Tem a questão do professor ficar lançando peteca para uma fila de alunos com raquete, rebatendo. Tem mais um milhão de exercícios que a gente pode fazer. Acertar dentro de uma caixa de papelão, enfim. Né? Fazer chover, como se diz hoje. Sim, professor, até uma pergunta de um professor aqui do sul da ilha. Como iniciar o badminton? Por mini-jogos, por movimentos específicos ou por teoria? Então, começar por teoria, eu sou um pouco contra, sabe? Porque se eu começar com teoria, eu vou acabar quebrando um pouco essa vontade de praticar. Pratica. Faça. Depois eu vou falar da teoria com ele. Não deixar passar muito tempo, porque dentro da prática você começa a colocar uma teoria já com regras. Empunhadura é o principal, viu, Luiz? Empunhadura, nós pegamos em jogos escolares assim, observando já crianças, ela até sabe rebater a peteca, mas ela não está fazendo a empunhadura correta. E a empunhadura é essencial para o atleta. E quais são as regras básicas que os alunos devem saber para começar o badminton? Eu vou te falar a maior dificuldade, tá, Luiz? A maior dificuldade, como o desenho da quadra de badminton ela é tracejada de dupla e de simples, a maior dificuldade hoje para um aluno entender é onde eu tenho a quadra. Professor, até onde que vai a minha quadra? Eu estou jogando um contra o outro. Beleza. Então, a sua quadra é a mais estreita, só que a profundidade é a mesma da dupla. Só que nós temos um risquinho lá no fundo da quadra que ela serve como uma limitação de saque da dupla, né? Então ela confunde bastante. Então é a mais curta e a mais estreita? Não. É a mais... Entende? Então fica meio complicado aí.
Essa é a principal dificuldade do aluno em escola, a nível escolar. Outra, a questão da ordem de saque. Porque o badminton, como tem a questão do saque, do 0 ao 21, números pares saca do lado direito, números ímpares saca do lado esquerdo. Então, eu acredito que essas duas maiores dificuldades hoje, tá? A nível de escola, tá? A nível de escola. Certo. Bom, professor, falando de escola, a gente tem os jogos escolares, tem o GESC e tem o GESP, que é aqui de Florianópolis, a gente tem a modalidade, né? Queria que falasse um pouquinho dos jogos escolares, da modalidade dentro dos jogos. Então, é surpreendente assim, a evolução que o badminton teve, graças aos professores de educação física de todo o estado e de todo o Brasil. Nós temos aqui a federação tem um registro de 265 escolas participando em GESCs, sabe, por 33 regionais, 72 municípios participando, pessoas que não têm um clube, que nem eu comentei, alguns polos de badminton no estado, que não tem esse polo próximo, mas faz a atividade na escola. Tem alguns professores que falam assim, pô, eu quero classificar um aluno, ele é muito bom, ele é muito ágil, eu quero colocar ele no badminton, porque é um esporte extremamente ágil, né? Por mais que seja fácil de aprender, rebater a peteca, depois que aprende e tem as técnicas, isso evolui a 100%. Então, assim, tem uma média de uns 1.000 alunos, assim, já que passou pelo GESC, nos dois naipes, masculino e feminino. É muito legal. Uma evolução muito grande. E falando em GESC, a gente até falou na live anterior, ali do Bruno, como é que pode ser trabalhado no paradesporto. O parabadminton também ele acontece, né, professor? Queria que tu explicasse um pouquinho disso aí. O parabadminton, assim, teve em 2019 um atleta catarinense, ele é do Oeste, o Ricardo Cavalli. Ele foi pro Parapan, né, Parapan, em 2019 para Lima, no Peru, e trouxe 2 medalhas, uma medalha de prata na simples e uma de bronze na dupla. E aí nos jogos escolares nós temos algumas dificuldades ainda de inserir o badminton. Ele vai entrar ainda no Paragesc, né? Ele está no GESC 12 a 14, no 12 a 14 e no 15 a 17. Eu falo para todos os professores, por favor, tem algum aluno com algum tipo de ou amputado, enfim, ou paralisia, apresente o badminton para ele. Porque, de repente, ele não quer participar de algum esporte coletivo por medo de ter alguma represária. Você errou, você é ruim. Apresenta o badminton para ele. Certo, professor. E as categorias, elas estão, nos jogos escolares, elas estão 12 a 14, 15 a 17 também? É o mesmo que o professor Bruno comentou. 12 a 14, que é o GESC 1, né, que alguns locais chamam de GESCinho, né? E o GESC 2 de 15 a 17. E vai até o nacional também. E a federação que organiza a parte com a FESPORT, é isso? Isso. A federação ela é parceira a todo momento da FESPORT e justamente acontece em todas as regionais, a fase municipal, a fase micro, tem local que faz micro-regional, depois regional, e depois estadual, e aí vai para nacional. Todos os anos temos atletas a nível nacional top, assim, atletas excepcionais. Temos atletas espalhados pelo estado inteiro, participando em jogos nacionais. Temos atletas que já foram até para sul-americano, já foram para internacionais, assim, é incrível. Bem legal. Tem uma pergunta do Alisson Rodrigues aí da nossa live. O badminton é uma modalidade olímpica? Beleza, Alisson. Um abraço. Ela é olímpica desde 1992. Surgiu em Barcelona. E temos participantes brasileiros? Desculpa? O Brasil é representado na modalidade? Sim, sim.
Sim. Então, sempre participa. Em 2007, né, em 2002 se tornou olímpico, né? E 2007 foi a primeira medalha que o Brasil trouxe com Guilherme Kumasaka e o Pardo de São Paulo. 2007. Legal. Foi um divisor de águas ali para o badminton, né? Legal. Professor, e até o Becker, que verdade, muito difícil passar com bastante atleta de alto nível. Acho que ele está falando dos jogos escolares, né? O nível é bem alto aí da modalidade. Professor, e caso um professor tenha desenvolvido a modalidade e ele consiga lá verificar um talento, até como eu falei com o Bruno ali, ele consegue estar procurando aí os polos aí que o professor já falou antes, e como detectar um talento dentro da escola ali, professor? Então, dentro da escola, você vai conseguir ver aquele aluno que primeiro pelo interesse ao esporte, né? Gostar realmente do esporte. Isso é ele praticar. Porque dentro da escola, ali ainda não está desenvolvida toda a técnica que a modalidade exige, né? Aí, ou o professor ele vai ter que procurar especializar algum curso, alguma coisa nessa parte, procurar algum técnico especializado nisso, para poder começar a trabalhar. Então, esse é o primeiro contato do aluno na escola. Não tem como eu falar que ele é espetacular sem trabalhar algumas técnicas, né? De repente, eu só tenho um aluno lá que não deixa a peteca cair. Mas, de repente, como o Becker comentou ali, tem outro atleta que vai se encontrar no JESC, por exemplo, que vai fazer um lado para o outro e vai trabalhar da forma que o nível mais alto faz para o nível mais baixo. Primeiro é isso. Segundo, o que você comentou, Luiz, nós temos esses núcleos que estão espalhados pelo estado. A federação tem o cadastro de todos esses clubes no site da federação. De repente, eu estou mais próximo de núcleo, clube e tal. Posso entrar em contato com ele ou entrar em contato mesmo comigo, né? Eu posso deixar depois no final ali o meu contato, meu e-mail para poder entrar em contato ou procurar ali no site, tem meus dados ali também, porque a gente começa a direcionar, né? Uma coisa muito interessante que nós fizemos o ano passado aí em Florianópolis, a pedido do clube de Florianópolis, foi 2 cursos. Um curso para árbitro, né? Nós temos aqui no estado um árbitro de Ibirama, Pablo Schaffel, que ele é o árbitro do Panam. Ele já é um árbitro internacional. E tem os cursos para árbitros e nós também temos os cursos para professor, que é um CCP, que é um curso para professores trabalhar quais as regras, quais as técnicas dentro da escola, que é bem a nível escolar mesmo, tá? Com material ativos, assim vai. E o CCT, que é um curso de capacitação de técnicos. Aí já é mais para nível de competição. Então, todos esses dados, essas formas, o professor, tanto aí da capital, pode procurar no nosso site da Federação. Certo. Tu pode disponibilizar o site aí, professor, para quem está nos acompanhando? Sim. Você consegue escrever na tela ou só eu falando? Tudo bem? Eu acho que só falando, de repente, então, o Lucas que está nos acompanhando aqui, ele escreve e fica salvo aqui na nossa live. Beleza. www.badminton.esp.br, tá? Se colocar lá a Federação Catarinense de Badminton, acho que no Google, de repente, deve vir ali na frente. Deve encontrar ali. Então, e se quiser colocar o meu e-mail, também, de repente, pode ser um contato. Quem tiver interesse, acho que o Lucas colocou aqui embaixo já. Vê se só confirma, vê se é isso mesmo, professor. É isso mesmo? badminton.esp.br, isso aí. É isso aí, então ficou salvo aqui na nossa live. E para quem está nos acompanhando e quiser o contato aí do nosso professor Wilson, que está trazendo um pouco de conhecimento sobre o badminton, só procurar a Fundação Municipal de Esporte de Florianópolis e a gente vai entrar em contato com ele aí. Com certeza eles vão estar aí nos auxiliando. Professor, essa tua fala foi bem legal. Eu vou estar levando isso para a nossa área técnica lá da Fundação. Para quem sabe, a gente está trazendo
após essa pandemia, esse curso técnico aí para os professores aqui da rede? Viu, Luiz? Eu faço gosto que vocês trabalhem dessa forma e façam contato com a federação, porque nós temos pessoas muito capacitadas para dar esse curso, sabe? Nós temos técnicos, assim, especialistas, né, em explicar como trabalhar, tanto na nível escolar, como a nível de clube, como a nível de competição. Santa Catarina sempre teve, na década de 90, pelos nossos registros, durante 5 anos consecutivos formou a equipe feminina da seleção brasileira, que é tudo de Blumenau, né? Esses atletas. Hoje, Blumenau ainda tem 2 atletas que compõem a equipe adulta da seleção brasileira, um masculino e um feminino. Então, assim, só que a gente quer abranger mais o estado. Então, se Florianópolis, vocês pela Fundação Mundial de Esportes, de repente abrir uma data para curso não somente para professores e para técnicos, mas também a federação nós temos a capacidade de montar um curso para árbitros, né? Aí pode legal. atingir várias coisas, assim, né? Certo, bem interessante. Professor, a gente está chegando aqui nos finalmente da nossa live, lembrando que o Instagram ele limita ela, né? Faltam poucos minutos. Sim, sim. Eu queria te agradecer pela participação aí, pela disponibilidade, muito atencioso. Vou agradecer à Federação Catarinense pela disponibilidade, o senhor aí para estar conversando, trazendo um pouco de conhecimento para a gente. Queria que você deixasse uma fala final aí relacionada ao badminton para os professores e para os amantes do esporte. Eu quero deixar um abraço a todos os professores de educação física, porque por mais que não apareça no momento, nós nos encontramos nos jogos escolares. Então nós vemos que o professor de educação física faz um esforço, faz um trabalho dentro da sua escola, na onde for, na cidade que for, e nós damos essas dicas dentro de um campeonato escolar, dentro de um momento escolar. Então, um grande abraço a todos os professores de educação física do estado. Procurem a Federação Catarinense, estamos abertos, procurem a sua Secretaria de Esportes, como o Florianópolis está fazendo essa iniciativa, muito interessante para o esporte, difundir, massificar o esporte, e tudo isso eu dou graças ao professor de educação física, porque sem eles, que é o contato direto com esses alunos, seria mais difícil, entende? Porque ficaria só em 3, 4, 5 lugares. Então, um grande abraço a todos. Luiz, obrigado por entrar em contato com a federação é sempre parceira, precisando da gente para ajudar em regras, em mover campeonatos, cursos, a gente vai estar sempre de portas abertas para a federação. Professor, a Fundação que agradece a participação aí. Lembrando que a live ela vai ficar disponível aqui no nosso Instagram, que é @FMEFloripa, também no nosso site, que tem lá na nossa página do Instagram. Temos o nosso Facebook, né? E para quem quiser estar acessando esse conteúdo aí posteriormente, não conseguiu visualizar, ele vai ficar disponível lá. Então chegamos ao fim de mais um Por Dentro do Jogo aí. Hoje trabalhamos sobre o judô e badminton. Professor, muito obrigado por tudo e vamos encerrar aqui a nossa live. Até a próxima quinta-feira aí, galera. Tchau, tchau.